E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Nesse feriado, é um prazer estar aqui. Um feriado maravilhoso, graças a Deus. E tô aqui para falar de um tema que eu já estava planejando falar há bastante tempo, certo? Vou só chamar algumas pessoas aqui. Então, qual é o motivo dessa live, certo? Algumas semanas atrás, eu me peguei lendo um texto de 1 Timóteo 4:10, certo? E aí eu, usando um dos comentários de Calvino que eu tenho aqui, eu achei a posição de Calvino muito interessante, certo? Eu achei ela brilhante no que se refere a esse texto, né? Então, sem muita enrolação, eu quero ir para o texto, certo? Que diz o seguinte, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 10, eu vou estar lendo na NVI, certo? O texto diz o seguinte: Se trabalhamos e lutamos, é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Certo? Aqui o texto diz, ele é claro quanto a isso, né, que ele diz que Cristo é o Salvador de todos os homens. Né? Então, Jesus Cristo, ele é, de fato, Salvador de todos os homens. O texto diz que ele é o Salvador. Então, no caso, todos os homens são salvos, né? É isso que uma leitura superficial do texto ela parece sugerir, certo? Mas quando a gente lê o capítulo 4, logo no início do capítulo 4 de 1 Timóteo, certo? Paulo fala que o Espírito havia dito, ele diz o seguinte, o Espírito diz claramente, certo? Que nos últimos dias, então, o Espírito revela a Paulo que nos últimos dias aconteceria o quê? Alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, essas pessoas seguiriam espíritos de engano, certo? Para dar, tirando a sã doutrina do foco, para poder dar lugar a espíritos de demônios, certo? A doutrinas de demônios, certo? Então, Paulo diz claramente que esse ensino via de homens hipócritas e mentirosos. Parece que o raciocínio de Paulo é que esses homens estariam cheios de demônios, certo? Justamente por essas pessoas seguirem espíritos enganadores, mas parece que o raciocínio de Paulo é de que esses homens enganadores, pregando doutrinas de demônios, aparentemente estavam possessos, certo? Já vi alguns comentários dizerem que acredita que esses homens seriam de fato endemoniados mesmo por estarem pregando doutrinas de demônios, né? Alguns vão dizer que é somente questão de carnalidade e pecado. Mas ainda assim pregariam doutrinas de demônios, ou seja, doutrinas diabólicas, né? O que faz muito sentido tanto as duas interpretações, mas o meu foco não é esse, certo? E aí Paulo vai continuando seu raciocínio, né? Eles proíbem casamento, certo tipo de alimento, e Paulo diz que tudo isso, casamento, certos alimentos, ele era bom, né? E nada disso deve ser rejeitado e deve ser recebido se for agradecido a Deus, certo? Todas essas coisas, o casamento, certo tipo de alimento, que é o que o texto está dizendo aqui, certo? É o que o texto está se referindo. Nada deve ser rejeitado se for oferecido como oferta de agradecimento a Deus. Ou seja, eu pego o meu alimento que eu recebo, que era alimentos sacrificados a ídolos, mas eu recebo esse alimento e agradecendo a Deus, certo? Esse alimento ele não se torna mais impuro, certo? É mais ou menos esse o argumento de Paulo também em 1 aos Coríntios, se não me engano. A palavra de Deus e a oração tornariam santos esses alimentos. Então, os alimentos e o casamento eles tornariam santificados pela palavra de Deus, certo? Pois bem, falando de homens assim que Paulo exorta a Timóteo a transmitir a palavra de Deus na verdadeira doutrina, fugindo de fábulas profanas e tolas, certo? Então é o que Paulo vai dizer aqui no verso 6, se você transmitir as instruções aos irmãos, será um bom ministro de Cristo Jesus, nutrindo com as verdades da fé e da boa doutrina que tem seguido. Verso 7, rejeitando, porém, as fábulas profanas e tolas, exercite-se na piedade, certo? Então Paulo então chega ao verso 10, nos informando e concluindo o pensamento do verso 8, né? O que é que ele diz no verso 8? O exercício físico é de pouco proveito. A piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura, certo? Então, a conclusão no verso 10
concluindo o pensamento do verso 8, é de que o trabalho dele foi proveitoso por ter colocado sua esperança no Deus vivo e Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Aqui é o ponto de discussão, certo? Verso 10. Vimos que no início do capítulo fala de homens seguindo espíritos de engano com doutrinas de demônios, certo? Que pregam falsos ensinos, mas agora nós vemos que Jesus é o Salvador até desses homens, né? Isso é meio que uma pergunta, certo? Jesus é o Salvador, então, desses homens que estavam pregando doutrinas de demônios, sendo enganados por espíritos, certo? Então, Paulo está dizendo que Jesus é o Salvador também desses homens. Como é que esses homens continuam nesses ensinos, certo? Continuam abandonando a fé, mas Cristo se torna o Salvador desses homens, certo? Deus Pai enviou Jesus para morrer até pelos blasfemos, né? Eu já vi página com doutrina arminiana, não vou nem citar o nome da página, mas que dizia que Jesus Cristo morreu pelo anticristo, por Hitler, por Nero, né? Vamos examinar o que os três versos, verso 8, 9 e 10, dizem, né? Vamos ver o que é que o verso 8 diz. O exercício físico é de pouco proveito, a piedade, porém, para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, no verso 8, Paulo nos fala de que o exercício corporal é pouco proveitoso, mas a piedade é proveitosa. Aqui Paulo não está falando de exercícios físicos, certo? De caça, de corrida, luta, como Muay Thai, Jiu-Jitsu, Judô, ele não está falando desse tipo de coisa, certo? Mas ele fala de atos externos, como é que eu posso dizer? Calvino ele trata muito bem essa questão. Ele fala de atos externos que são usados em favor da religião. Pronto, é mais ou menos esse o sentido que Calvino trata esse versículo, certo? Ele fala que esses homens usavam os atos externos da religião para poder se promover. E Paulo ele está dizendo, ele não está proibindo os atos externos da religião, mas ele está dizendo que esses atos são de pouco proveito, né? Porque o melhor, o mais importante é a piedade, certo? Ele não censura essas coisas, mas mostra que o valor delas é nada de muito proveitoso, pois não são os nossos atos exteriores, né? São apenas atos exteriores, aliás. Paulo faz um contraste com o empenho do rigor atlético ou religioso, com a autodisciplina que é exigir de quem faz a piedade o seu alvo, certo? Então, assim como os atletas de antigamente, certo? Não que ele esteja condenando os esportes, mas ele está fazendo contraste. Assim como os atletas de antigamente, e hoje em dia, eles têm um empenho muito grande, certo? Mas isso nada vale se não a piedade. Então nós devemos, assim como esses atletas, ter um empenho na prática da piedade, para que ela se torne proveitosa, porque a prática da piedade tem promessa para essa vida e para a vida futura, certo? É isso o que Paulo está dizendo no verso 8. Ele também nos mostra que, assim como os exercícios são passageiros, tão mais duradouros são os atos de piedade. Assim como esses exercícios que esses homens fazem, e quando eles estão na sua velhice, todos aqueles músculos que eles têm começam a cair, ficar só as pelancas aqui, as pessoas não têm mais aquele vigor de correr, de caçar, de fazer todos aqueles esportes, certo? Muito mais a piedade pode fazer, certo? Porque se isso é passageiro, a piedade, então, ela se torna algo futuro, algo eterno, certo? A prática da piedade gera frutos eternos na nossa vida, certo? Porque ele vai dizer que a piedade para tudo é proveitosa, porque tem promessa da vida presente e da vida futura. Então, eu tenho a promessa da vida presente e de uma vida futura, ou seja, de uma vida eterna, no porvir, certo? Justamente pela prática da piedade. O que o apóstolo está nos dizendo é que a prática da piedade deve ser buscada assim como os atletas buscam seus exercícios, mas que as práticas religiosas exteriores quase não têm valor quando, assim como os atletas, são usadas por exibicionismo, certo? Então perceba como o Calvino ele meio que constrói o pensamento aqui. A prática da piedade, certo? Ela não deve ser usada como os atletas usavam as suas práticas, certo? Os seus esportes, né? Que a gente sabe que os atletas ali eles eram vistos quase como semideuses, né? Justamente porque
a questão das Olimpíadas ali era era um campeonato oferecido justamente em comemoração a Zeus, né, se não me engano, certo? Então, o que é que Paulo está dizendo? É que, assim como esses atletas, eles buscam adoração aos deuses, nós, porém, eles com atos externos dos seus corpos, nós devemos buscar agradar a Deus com atitudes de piedade. Porém, essas atitudes de piedade devem ser contrárias aos atos dos atletas, que são para se exibir. Nós não devemos fazer isso com exibicionismo, certo? E aí no verso 9 entra uma cláusula muito especial, né? Ele diz o seguinte: esta afirmação é fiel e digna de plena aceitação. Aqui é pisteon hologos, certo? Pisteon hologos, que quer dizer essa palavra, ela é fiel, certo? Fidelidade aqui, certo? Essa palavra é digna de fidelidade, é digna de crédito, é digna de aceitação, que é logo que ele vai seguir, certo? A palavra que Paulo fala aqui, ela é digna de toda aceitação. Todos devem receber essa palavra, certo? Todos devem dizer que essa palavra, entender que essa palavra ela é fiel, certo? Que ela é verdadeira naquilo que ela está sendo proposta. Paulo ele está dizendo que o seu argumento, Paulo está dizendo que aquilo que ele vai falar é digno de ser ouvido por todos e todos têm que escutar e entender aquilo que Paulo está dizendo. O pisteologos que Paulo está dizendo aqui, a palavra que é digna de aceitação, a palavra fiel, certo? A palavra da fidelidade, ela deve ser ouvida, entendida e enxertada nos nossos corações, tá certo? Então, o apóstolo conclui o seu argumento o apóstolo continua o seu argumento mostrando como é proveitosa a piedade. A piedade tem promessa para a vida futura e para essa vida. Isso deve ser dito para todos os que são cristãos, certo? Mas a afirmação no verso 9, ela se conclui, ele joga para o versículo 10. Ele diz: esta afirmação é digna, fiel, esta afirmação fiel e digna de plena aceitação. O que é que ele está querendo dizer com essa afirmação? A gente vê no verso 10 agora. Se trabalhamos e lutamos é porque temos colocado a nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Então, essa palavra que é fiel e digna de toda aceitação, uma palavra de fidelidade, certo? Uma palavra que permanece, porque Deus ele é fiel e ele não muda, então a sua palavra permanece, é justamente essa, que Deus que ele é Deus vivo, certo? Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ou seja, especialmente dos fiéis, certo? Deixa eu só abrir rapidinho aqui. Então, no verso 10, nós temos o versículo mais gerador de debates nesse capítulo, certo? No verso 8, vemos Paulo contrastando como o cristão deve ser em relação ao mundo, certo? Em relação aos falsos mestres, e assim como eles trabalham para se exibir, nós devemos trabalhar para sermos piedosos, ou seja, aquele velho ditado, né? Façamos pela verdade o que eles fazem pela mentira, certo? E Paulo usa uma metáfora similar à do verso 8, de trabalhar e lutar ou sofrer, certo? De Acaso, no comentário da Vida Nova, acredito que deva ter sido um dos comentaristas, não especificamente ele, diz o seguinte: os dois verbos trabalho e luta são fortes e sugerem que a piedade deve adquirir um elevado esforço. Ou seja, que a nossa piedade ela deve adquirir um elevado esforço ao ponto de nós trabalharmos e lutarmos, ou algumas traduções vão dizer trabalharmos e sofrermos por isso. Certo? Nós devemos sofrer por essa piedade, por essa prática da piedade, certo? Por buscar essa piedade, ok? Então o apóstolo mostra que nossa real condição não deve ser julgada por aspectos exteriores. Ao sermos atribulados, não perdemos as promessas mencionadas por Paulo. Antes, ele as confirma, pois ele afirma que sofre por essas promessas. Então, Paulo sofre por estas promessas, certo?
Então, Paulo conclui que os cristãos não são os mais miseráveis dos homens por passar por aflições, pois eles são sustentados por uma consciência íntegra que os levará até um fim abençoado. Ele contrasta honra e conforto com trabalhos e lutas para mostrar que receberemos maior honra, certo? Esse conforto é depositado no Deus vivo. Nossa esperança em Deus é a razão por que sofremos. Nossa esperança em Deus é a razão por que nós sofremos. Pois quando sofremos é por causa da justiça. Pois quando sofremos por causa da justiça, certo? Nós não somos miseráveis. Antes, nós estamos sendo aperfeiçoados. Essa justiça gera lucro para nós. Perdão, e esse sofrimento gera lucro para nós. Por quê? Porque Deus disciplina aquele a quem Ele ama. Então, quando nós sofremos por justiça de Deus, nós não estamos sofrendo como os ímpios estão sofrendo, que serão condenados. Nós estamos sofrendo como uma repreensão de Deus. Como um pai repreende seu filho, Deus repreende aquele a quem Ele ama. Certo? O segredo da perseverança é encontrado na esperança depositada em Deus. Mas não só isso, é depositado no Deus vivente que vive eternamente. Ou seja, a nossa esperança deve ser depositada no Deus vivo que vive eternamente, certo? Não nas nossas práticas religiosas. A nossa esperança não deve ser depositada como os atletas faziam nas suas artes, nos seus corpos, certo? A nossa esperança, diferente dos falsos mestres, que é depositada no seu próprio conhecimento, no seu próprio eu, no dinheiro, no ego, no amor às coisas materiais, a nossa esperança deve ser depositada no Deus vivo, certo? No Deus vivente, no Deus que é eternamente vivo, certo? Que não morre jamais, ao Deus eterno, imortal, seja a Ele toda a glória, certo? É o que Paulo vai dizer. Okay? Então agora, vamos para a parte áurea do versículo, certo? Deus é o Salvador, Sóter, de todos os homens, especialmente, ali está, dos que creem. O termo em questão é o termo Sóter, Salvador, que é acompanhado da frase todos os homens. O texto é difícil, parece sugerir uma salvação universal e não somente dos fiéis. Porém, esse ensino é negado pelas Escrituras de forma clara, certo? O texto aqui muitos usam para defender uma redenção universal, certo? De que Deus, então, aqui ele vai salvar todos, porque ele diz que ele é o salvador de todos os homens, e ele cria uma subcategoria, especialmente dos que creem. Então, todos os homens serão salvos, mas de forma especial aqueles que creem em Cristo, certo? Arminianos e calvinistas se distorcem para poder explicar esse texto, certo? Sem cair no universalismo ou fazer aquela clássica aplicação que os reformados gostam de fazer, de que todos os homens, né, e eles aplicam a todos os contextos, que eu acho um erro, de que todos os homens se aplicam a todos os tipos de homens ou todas as classes de homens. E aí eu acho que nesse texto aqui ele pelo menos um pouco forçado, talvez em Tito 2:11, verso 14 se enquadre, 1 Timóteo 2:4 também se enquadre, mas nesse texto aqui não se pode referir a tipos de homens, a classe de homens, certo? Ambas as ideias fariam o texto dizer o que ele não diz, ou seja, ambas as ideias, tanto os arminianos, de que aqui Jesus Cristo ele morre de fato por todos, certo? Não faria sentido justamente pela cláusula subsequente, que seria especialmente os que creem, e nem dos calvinistas de que dizem que não, se todos os homens aqui são todos os tipos de homens justamente pela mesma cláusula, especialmente dos que creem, certo? Fazendo um comentário aqui, a própria Bíblia de Genebra traz essa interpretação de que todos seriam todos os tipos de, sendo diminuída a perspectiva para indicar uma salvação estendida aos fiéis. A Bíblia de Genebra, o que ela está dizendo? Que quando se usa esse todos, certo? Todos os homens, o todos aqui é todos os tipos de homens, especialmente dos fiéis. E aí Paulo estaria diminuindo essa perspectiva de uma salvação sendo estendida somente aos fiéis. O que eu não acho que seja um argumento muito bom, porque ele diz todos os homens, e aí ele usa o termo uma lista que significa especialmente, ou seja, até anotei aqui, que é um grau superlativo, né? Ou seja, especialmente, principalmente, muito mais dos fiéis, certo? Então, Paulo ele está dizendo que Deus é o Salvador de todos os homens, muito mais ainda dos fiéis,
né? Então não tem, eu acredito que esse sentido de que sejam todos os homens, ou seja, todos os tipos de homens, especialmente os fiéis, eu acredito que cai no mesmo erro, certo? Acredito que não tem sentido. Certo? Outros vão dizer que Cristo é oferecido a todos e nem todos recebem. Outros que ele concede salvação a todos os homens. Outros que ele quer salvar todos os homens. Ou ainda que Cristo morreu por todos os homens, mas só os crentes serão salvos. Certo? No primeiro argumento, que diz que Cristo é oferecido, mas nem todos o recebem, né? Poderia ser verdade, porém a clara afirmação de Jesus é que o seu sangue é derramado por muitos, certo? Então, Cristo ele não se oferece para todas as pessoas, ele diz que o seu sangue é derramado por muitos. O seu sangue ele é derramado em favor de muitos, certo? A segunda afirmação não é possível, no sentido de que ele concede a salvação a todos os homens, porque ele diz especialmente dos fiéis. Então, essa cláusula de especialmente dos fiéis meio que limita Cristo ser oferecido para todos os homens sem exceção, porque há uma cláusula de especificidade, né, de que Cristo ele é especial dos fiéis, certo? Outro de que ele quer salvar a todos. Essa terceira, a passagem não diz que ele quer, mas que de fato ele faz, ou seja, ele realmente é o Salvador, né? E alguns dizem que se refere a potência e ato, ou seja, ele é potencialmente o Salvador de todos os homens, mas no ato ele salva somente os que creem, certo? E aí o quarto, né, ainda que Cristo morreu por todos os homens, mas só os salvos serão, mas só os crentes serão salvos, cai na mesma argumentação do terceiro, certo? Do terceiro argumento, na mesma refutação do terceiro argumento. De que ele não, o texto não diz que ele é entregue a todos os homens, mas só os que creem serão salvos. Ele diz que ele é o salvador de todos os homens, especialmente, muito mais ainda, dos fiéis, certo? A interpretação errada, que vem dos arminianos, interpreta que Jesus é um possível salvador, entendendo que Cristo morreu por todos os homens, mas se Jesus morreu por todos os homens, então não há base para a condenação de qualquer pessoa. Logo, os arminianos seriam um universalismo hipotético inconsistente, certo? Por quê? Porque se eles dizem que Jesus morreu por todos os homens, para possibilitar uma salvação, certo? Isso se chama universalismo hipotético, de que todos os homens poderiam ser salvos se todos os homens crescem em Cristo, né? E o texto não diz isso. O texto não diz que Cristo é um possível salvador, ou que é um salvador daqueles que... Como é que eu posso dizer? Fugir a palavra. Que Cristo é um possível salvador, certo? Ou que todos poderiam ser salvos. Pronto, é essa palavra. Ou que todos poderiam ser salvos, certo? O texto não diz isso. Não diz que ele é possível. Não diz que ele é potencialmente um salvador, certo? Diz que ele realmente é um salvador, né? Não diz que todos os homens seriam salvos. Não diz que hipoteticamente todos os homens poderiam ser salvos, certo? E se todos os homens fossem salvos, se o texto dos arminianos, se a interpretação dos arminianos estivesse certa, então não haveria base para Jesus condenar os homens, certo? Porque se todos os homens podem ser salvos simplesmente crendo no sacrifício de Cristo, certo? Como os arminianos dizem, possibilitando uma salvação, não de fato salvando o seu povo, como diz Mateus, que ele se chamará Jesus porque salvará o seu povo. O texto não diz que ele possibilitará a salvação, que ele é um potencial salvador de todos os homens. O texto diz que ele salvará o seu povo, certo? Então, se esse fosse o caso de Paulo aqui, se ele estivesse sendo isso, então todas as outras argumentações de que o inferno ele é real, de que aqueles descrentes eles seriam lançados no lago de fogo, elas deveriam ser extirpadas da Bíblia Sagrada, certo? Mas elas não são, ok? Mas elas não são. Apocalipse sempre é claro quando diz que o anticristo, que os seguidores da besta, do falso profeta, eles seriam condenados, eles pagariam durante 1000 anos, depois eles pagariam por toda a eternidade, certo? Satanás seria aprisionado por 1000 anos, perdão. O povo ele teria um período de paz.
e depois eles seriam condenados eternamente, certo? Mas a crença natural é de que todo aquele que morre ou já está sofrendo ou já está no gozo, certo? No gozo eterno, mas haverá vamos dizer assim, o trono branco de Cristo, no qual ele levará todos para o reino eterno, né? Aliás, para a cidade celestial. Desculpe, escatologia, essa questão de escatologia ainda não é o meu forte, certo? E os incrédulos serão lançados no lago de fogo, certo? Sempre me confundo com essas questões da escatologia com relação à ressurreição, desculpa. Mas eles seriam lançados no lago de fogo eterno para pagar eternamente pelos seus pecados. Mas o que eu quero dizer aqui é que essas declarações elas deveriam ser tiradas da Bíblia Sagrada se, de fato, o universalismo ele estivesse correto, ou, no mínimo, o universalismo hipotético dos arminianos estivesse correto, certo? Então, o que eu posso sugerir aqui são duas possíveis interpretações desse texto, certo? Eu já estou concluindo, tá? A primeira vem do site Bereanos, certo? É só você procurar lá Bereanos, 1 Timóteo 4,10, e aí eu acho que já é o primeiro site que você vai achar, certo? De um texto de Alan Kirchner. Acho que deve ser bem alemão. Quando ele trata desse texto, certo, o autor considera que Paulo fala um argumento chamado de exclusivismo monoteístico, certo? O que Paulo nos diz é que Deus, e por extensão Cristo como Redentor, é o único Salvador real do mundo, ou seja, não há outro Salvador exceto Yahvé, que eu, de fato, particularmente acho essa interpretação interessante. A humanidade não pode encontrar outro Salvador competindo com o Deus vivo, porque ele é o único Deus. Paulo então está mostrando para Timóteo aqui, certo, que não há um único Deus fora de Yahvé, certo? Perdão, que não há um único Salvador fora de Yahvé, certo? Não há um único Deus não, há um único Salvador fora de Yahvé, que ele é o único Salvador, que ele é o único Deus vivo, é o único Deus que pode nos salvar, não há outro, certo? As declarações de Yahvé sobre ele ser o único Deus são claras nas Escrituras, certo? Isaías 40, 43, Isaías 45, ele é o único, eu sou o único Deus, fora de mim não há outro. Ele é claro quanto a isso. Paulo, segundo o autor Alan Kirchner, ele está dizendo que aqui é um exclusivismo monoteístico, ou seja, não há outro Deus, somente Yahvé, certo? O que não é à toa que Paulo afirma que há apenas um Deus e um mediador entre nós e Deus, em 1 Timóteo 2,5. Né? Para toda a humanidade, só um caminho, verdade, vida, Pai, mediador, Salvador, Redentor, só um. Um único é Jesus Cristo, certo? E o autor conclui com a interpretação de que especial, malista, que é o verbo grego ali, deveria ser traduzido por isto é. Ou seja, o texto então deveria ser lido por Salvador de todos os homens, isto é, dos que creem, não vendo os que creem como subconjunto de todos os homens, certo? Então o autor ele diz que Paulo está afirmando um exclusivismo monoteístico de que Yahvé é o único Salvador, certo? E por extensão Cristo, o Espírito Santo, né? Cristo como Redentor, o Espírito Santo como aplicando aquela redenção, certo? E que não há um único Salvador, e que não há um outro Salvador, exceto o único Salvador que é Deus. Deus, Jesus, Espírito Santo, certo? A Santíssima Trindade trabalhando na nossa redenção, o Deus triuno, certo? E eu só acho um pouco estranho essa interpretação no final, certo? Que ele dá. Eu acho muito interessante, acho o argumento até válido, certo? Dizer que Cristo é de fato o Salvador real, o único Salvador que nós temos, no sentido de que nós não podemos depositar nossa esperança em nenhum outro. É por isso que Paulo vai dizer que trabalhamos e lutamos porque temos colocado nossa esperança no Deus vivo, o Salvador de todos os homens. Ou seja, a sua esperança está sendo colocada no Deus vivo, no único Deus, e é o Salvador de todos os homens, certo? E aí, eu discordo quanto à interpretação que ele coloca, que o termo aqui, especialmente, deveria ser traduzido por isto é, ou seja, Deus vivente, o Salvador de todos os homens, isto é, dos fiéis, dos que creem. Por que eu discordo? Porque nenhum léxico, pelo menos os que eu consultei, certo, vão dizer que seja Strong, seja da Vida Nova, seja o Vine, deixa eu me ver outro.
tem outro da Vida Nova ali que eu tenho também. Acho que eu já falei Strong, né? Pois é. Nenhum desses, certo? Pelo menos os que eu consultei mais alguns, eles não vão dizer que esse verbo, essa palavra, certo? Malista, no grego, ela significa isto é, certo? Quando ele diz isso daqui, ele usa um argumento de um outro teólogo dizendo que esse termo deveria ser traduzido porque ele acha que isso deve ser traduzido, né? Ele acha que o termo deve ser traduzido assim. Eu acho totalmente errado, certo? Ele pega outros textos, por exemplo, quando Paulo vai dizer salmos, hinos e cânticos espirituais, salvo engano, ele diz que especialmente ali, né, deveria ser isto é, cânticos espirituais. Ou seja, ele está mostrando. Aqui é porque eu não estou lembrando do texto de cabeça, certo? Ele antes de ontem, então não está muito fresco. Mas ele está dizendo que salmos e hinos, ou seja, cânticos espirituais, certo? Então ele está ligando o isto é, cânticos espirituais aos salmos e hinos, certo? O que eu discordo, acho a interpretação forçada do texto. Então, a interpretação que eu particularmente concordo, certo? Eu acho que deveria ser abraçada pela Igreja Reformada, porque a Bíblia de Genebra ela não é muito clara nisso. A interpretação dela é ruim nesse texto, eu tenho que ser sincero. Alguns até vão acusar de blasfêmia, né? Porque a Bíblia de Genebra é a Bíblia dos calvinistas. Mas a minha interpretação é tirada daquele que é a grande mente mestra de toda a reforma protestante e que nós colocamos como o nome do nosso sistema cristão, que é João Calvino, certo? Acredito que a gente deveria ler mais João Calvino para poder entender o seu pensamento, certo? Seu comentário a 1 Timóteo, Calvino vai se prender ao termo soter, certo? De acordo com a Bíblia de Estudo King James, 1611, Bíblia de Estudo King James Roman, essa palavra soter, certo? Fora do Novo Testamento, era aplicada a homens dignos, oficiais de liderança, governantes e deuses. Exemplo, Júlio César, Nero, Vespasiano. E o termo tem uma conotação de protetor, libertador, preservador e, pasmem, salvador, certo? Essa palavra é exclusivamente usada para Deus Pai e Jesus, certo? Até mesmo o dicionário Vini inclui, falando que ela também se refere a preservador, salvador, libertador, certo? Mas o dicionário Vini entende ela também como conservador, ou seja, que Deus ele conserva todos os homens, certo? Ele preserva todos os homens. E ao falar de preservador, ele cita o texto de que Deus Pai dá a todos vida, a respiração e todas as coisas de Atos 17, 25, no qual Paulo está debatendo com os filósofos gregos, né? E aí ele cita aquele famoso texto, o Deus desconhecido, proferido pelos seus profetas, então Paulo está dizendo que Deus ele dá a todos vida, respiração e todas as coisas, né? Nele nós nos movemos, vivemos e existimos, certo? Vivemos, nos movemos e existimos. O texto correto é assim, certo? O dicionário de Vini traz isso, é um dicionário da CPAD, certo? Então, Calvino, ao comentar esse texto, ele expõe dois confortos aqui. O primeiro é que nós temos a nossa esperança depositada no Deus vivo. Para Calvino, é um conforto que aponta para a razão pela qual sofremos, ou seja, qual a nossa razão por labutar, certo? Por sofrer, por lutar, por trabalhar. Qual é a afirmação fiel e digna que eu falei no verso 9, certo? É de que nós colocamos a nossa esperança no Deus vivo, certo? Pois ao sofrer por causa da justiça, nós não somos miseráveis, mas nosso sofrimento é um bom motivo para ser gratos a Deus. Além de que nossas ações são acompanhadas pela esperança no Deus vivente. O que se conclui, diz Calvino, é que tudo o que acontece com os piedosos é lucro. Então esse é o primeiro conforto que nós temos, de que tudo o que acontece com os piedosos de acordo com a justiça divina, é um lucro, certo? Então, essa é a razão por qual nós sofremos. Essa é a primeira parte da razão pelo qual nós sofremos e colocamos a nossa esperança no Deus vivente, certo? Nós sofremos por colocar a nossa esperança no Deus vivente. E a segunda, então, segundo conforto, é de que Deus ele é o Salvador, certo? E para Calvino, esse segundo conforto depende do primeiro, ou seja, depende de colocar a nossa esperança no Deus vivente.
pois o livramento de que ele fala é, por assim dizer, fruto da esperança. Perceba que o livramento que Calvino está se referindo é o termo soter, certo? Que é salvador. Então, para Calvino, o que é que ele está dizendo? Que Deus, que o segundo conforto de que Deus ele é o salvador, é de que a nossa esperança do libertador está dependendo da primeira, certo? De colocar a nossa esperança em Deus vivo, certo? O fruto dessa esperança, certo? O livramento de que Paulo fala, então, é, por assim dizer, o fruto da esperança. O livramento, a salvação, é fruto da esperança no Deus vivo. Para Calvino, soter é um termo geral, significando alguém que guarda e preserva. O argumento de Paulo consiste no fato de que a benevolência divina se estende a todos os homens. Eu quero só ficar um pouco nessa parte aqui. A benevolência divina se estende a todos os homens, certo? Em Atos, nós temos textos claros de que Deus, ele de fato, é benevolente com todos os homens, certo? A gente vai em Atos 14, ele diz o seguinte, no passado, Atos 14, 16, no passado, ele permitiu que todas as ações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho, mostrou sua bondade, dando-lhes sustento, chuva do céu e colheitas em tempo certo, sustento com fartura e coração cheio de alegria, certo? E aí em Atos 17, Paulo vai dizer, aqui, ao Deus que fez o mundo, verso 24, e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuário feito por mãos humanas, ele não é servido por mãos dos homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas, certo? Então, Paulo ele está argumentando aqui que Deus ele é o sustentador de todos os homens, certo? Então, qual é o entendimento de João Calvino aqui? De que Deus ele preserva todos os homens, ele cuida de todos os homens. Todos os homens são cuidados por Deus. Deus ele conserva a matéria humana a fim de que ela não se destrua, certo? Num conceito mais filosófico, Deus ele preserva a natureza humana a fim de que ela não seja consumida, de que ela não seja destruída. Ele é o sustentador de todas as coisas. Em vez da matéria ser destruída por ela mesma, em vez dela ser destruída como algo perecido no fogo, Deus ele conserva a matéria, fazendo com que ela permaneça daquilo que ela é, certo? Conservando o movimento dos planetas, permitindo que a chuva caia sobre justos e injustos, que o sol nasça sobre justos e injustos, certo? Dando colheita aos pagãos, fazendo os ricos e ímpios prosperarem, certo? Deus ele faz todas essas coisas. Então o entendimento de Calvino é que Deus ele preserva, ele conserva todas as coisas, certo? E aí então ele conclui: se não há um sequer sem a experiência de participação da benevolência divina, quanto mais aquela benevolência que os piedosos experimentarão e que esperam nela. Ou seja, se Deus ele faz isso por todos os pagãos, ou seja, por todos os homens, muito mais ainda ele fará para todos aqueles que esperam nessa esperança, nessa salvação, nessa libertação, ou seja, nessa preservação, nessa providência divina, certo? Então, ao parece o entendimento de Calvino é de que Deus de que o termo soter aqui se refere à providência do Senhor, à providência geral do Senhor, certo? Conservando os movimentos, conservando a matéria do ser humano, permitindo que a chuva caia, certo? Todos esses textos das Sagradas Escrituras, de que Deus ele faz o sol cair sobre justos e injustos, de que ele dá a vida a todos, sem exceção, certo? A própria Bíblia de Estudo em AA entende esse texto, certo, ao interpretar, como um texto referente à graça comum de Deus, certo? Então, acredito que esse seja uma base interessante para a gente tirar a graça comum, certo? Perdão. Seja um texto interessante para a gente tirar a base para a graça comum, certo? Ao entendimento de Calvino, né? Então, se Calvino ele entende que Deus ele preserva, ele é o cuidador de todos os homens, ele dá o alimento, ele dá o sustento de todos os homens. Logo, a gente tem que tirar a ideia de que Deus ele é o salvador de todos os homens, no sentido de que ele de fato morre para salvar todos os homens,
certo? Porque o texto não diz isso. O termo soter, ele é amplo, certo? Então ele não significa necessariamente que Deus ele é o salvador, ou seja, ele vai salvar todos os homens, ele vai redimir, ele vai providenciar redenção para todos os homens. Não. Mas que ele vai providenciar o sustento para todos os homens, certo? Que ele vai guardar todos os homens, que ele vai permitir vida a todos os homens, que ele vai permitir que um ímpio fique rico e que um crente fique pobre. Mas para isso ele vai ser glorificado, mas até nisso ele vai ser glorificado, certo? Calvino entende que Deus cuidará de forma mais especial, então, do seu povo. Deus derramará sobre seu povo bênçãos de forma deliberada. É justamente isso que o termo malista aqui, que eu disse no começo, significa especialmente. Calvino entende que se refere especialmente, ou seja, se Deus ele providencia, ele permite vida, se Deus ele conserva, preserva todos os homens, muito mais ainda ele fará com os fiéis, com os que creem, com aqueles que são seus, com os seus eleitos, aqueles a quem ele predestinou para a salvação, certo? Muito mais ainda experimentarão a benevolência deliberada do Senhor, certo? Ele guardará a salvo todos os santos em todos os aspectos até o fim. Logo, Deus é preservador de toda a criatura e abençoa a todos, mas tem um carinho especial com os seus eleitos, certo? Então, eu gostaria só de finalizar aqui lendo Romanos 8, verso 29 e Romanos 11, verso 2, certo? Pelo seguinte, verso 28 e 29, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, aqueles que amam a Deus, os que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois aqueles a quem de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O texto está dizendo que ele de antemão conheceu. Nós calvinistas entendemos que de antemão conheceu é no sentido de que Deus ele teve um afeto especial com aqueles a quem ele predestinaria para a salvação, certo? E Romanos 11, 2 diz: Deus não rejeitou ao seu povo, ao qual de antemão conheceu, ou seja, de antemão teve um relacionamento com eles. Entende? Então, esse povo que Deus de antemão conheceu, ele cuidará de forma mais especial do que ele vai cuidar dos ímpios, dos infiéis, dos incrédulos, certo? Deus, ele não vai abandonar a sua criação, como alguns entendem, de que mundo ali em João 3,16 é só os eleitos, certo? Que Deus ama o mundo, e aí ali não, aquele mundo ali é só os eleitos. Não, Deus de fato ele ama toda a sua criação, certo? Calvinistas têm que reconhecer que Deus ele ama a sua criação, mas a entrega do seu filho, a providência mais especial não vem para os incrédulos, vem para os crentes, vem para aqueles que são salvos, certo? Tanto que uma providência geral deve ser entendida nesse texto aqui, certo? De que Deus, de forma geral, ele cuida, ele organiza o seu universo, certo? Ele providencia para todas as suas criaturas um sustento, certo? Até mesmo um tigre, um leão, quando ele devora um outro animal, ele está devorando para a glória de Deus, porque Deus está providenciando o alimento para aquele leão, certo? Então, acredito que seja esse o sentido correto do termo salvador aqui, certo? O entendimento correto, que Deus ele é o salvador de todos os homens, especialmente dos que creem, ou seja, de que Deus ele é o providenciador das coisas boas, das bonanças da vida, certo? Ele é o providenciador da vida de todos os homens, ele é o cuidador de todos os homens. Não no sentido de que Deus ele vai salvar todos os homens, ou ele morreu para possibilitar uma salvação universal, não. Mas de que ele providencia todas as coisas para todos os homens, de acordo com Atos 17, 25. Ele a todos dá vida, a todos dá fôlego, e ele a todos dá todas as coisas, certo? Deus ele faz isso com todos porque é do seu agrado providenciar uma vida boa ou uma vida ruim, seja para o incrédulo, seja para o crente, certo? É do agrado de Deus. Porém, devemos entender que de forma mais especial ele fará isso com os seus filhos, certo? De forma mais especial o Senhor terá um relacionamento com seus filhos. De forma mais especial o Senhor cuidará de
cada um dos crentes. De forma mais especial, o Senhor providenciou a salvação para todos aqueles que nele creem, porque somente para os crentes foi dado o seu Filho, não para todo mundo, não para aqueles que pregam heresias, não para aqueles que rejeitam ou blasfemam contra o Espírito Santo, mas para todos aqueles que são crentes verdadeiros em Jesus Cristo, certo? Então, que fiquemos com essa interpretação, que eu acredito que seja mais correta do texto, que é de João Calvino, certo? De que Deus, ele preserva todas as criaturas, certo? Ele conserva todas as criaturas, não permitindo que todos morram de uma vez, mas também não permitindo que todos sejam ricos, todos sejam pobres, ou enfim. Deus, ele é soberano, ele faz o que ele quer, certo? E ele é o Salvador no sentido não potencial, mas ele é o Salvador no sentido de preservador, de guardador, de conservador de todos os homens, certo? Então, acredito que seja isso. Deus, ele nos guarda e nos preserva, certo? Ele faz isso com todos os homens. Até mesmo os ímpios estão debaixo da conservação divina. Até mesmo os ímpios podem lucrar, enriquecer, engrandecer, porque Deus assim permite, certo? Então, acredito que seja isso. Muito obrigado se vocês assistiram até aqui. Essa live vai ficar salva. E no nosso perfil vai ter um link, tá certo? Para você poder fazer umas compras na Amazon. E aí você ajuda a gente, certo? Então, compre lá pelo link da Amazon.